Muito bem, gente. Nesse slide aqui, vamos fazer a parte de planejamento de coleta de dados GPS. Qual a importância desse planejamento, né? É porque vai ser uma forma preventiva da gente atender uma condição insatisfatória, evitando que a gente traga um prejuízo técnico e financeiro nessa execução. Imagine você fazer um levantamento e descobre que algo deu errado, ou então você se desloca e algum imprevisto você não vai conseguir coletar porque não houve esse planejamento prévio, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai buscar material cartográfico que vai servir de base para a gente pensar em toda a logística, todo o transporte, né? E para localizar os melhores locais e aonde que a gente vai selecionar os pontos que vão ser coletados no GPS, né? E a gente vai buscar esse material que já exista na região, um mapa digital, uma carta, uma imagem de cobertura aérea, uma imagem de satélite ou mesmo imagens do Google Terra vai servir nesse planejamento inicial. Então, é muito bom no planejamento a gente ter em mente algumas perguntas, como por exemplo, qual é a precisão que eu desejo no determinado trabalho, né? Essa precisão ela vai decorrer do propósito, do rastreio ou da atividade. Então, por exemplo, aqui, a implantação de um ponto de uma rede básica, um ponto que vai servir de base, então ele requer uma qualidade superior no resultado de rastreio. Você vai ter que passar mais tempo de coleta, você vai ter que levar um GPS que tenha uma qualidade de equipamento superior, né? Diferente de um ponto de verificação ambiental que não vai precisar talvez de uma precisão tão alta, né? Outra coisa que a gente deve ter em mente é qual é o método de levantamento. Se vai ser um levantamento absoluto ou relativo. O absoluto é aquele que se resume a um único equipamento. Você tem apenas um receptor em mão. E o relativo é quando você faz uso de dois ou mais equipamentos. Geralmente você coloca um equipamento num ponto para servir de base e os outros vão ser pontos intermediários que a gente vai chamar o de rover, né? Que é o que vai caminhar a área na coleta dos demais pontos. Outra coisa que se tem em mente é a técnica de levantamento, né? Saber se, por exemplo, vai ser estático, você vai chegar em determinado ponto, vai parar naquele ponto, por exemplo, fazer uma base, você vai deixar o equipamento e ele vai coletar ali por um determinado tempo. Ou se, por exemplo, é um estático rápido, você vai coletar vários pontos e o tempo de coleta. Ou se ele é cinemático contínuo, por exemplo, você, em vez de pontos, você vai caminhar para fazer uma linha ou fazer um polígono, ou se vai ser um sistemático tipo stop and go, em que você caminha para uma parada, coleta um ponto e segue, né? Outra coisa importante é qual vai ser a distância entre os pontos, né? Então a distância vai definir se vão ser utilizados equipamentos simples ou equipamentos mais robustos, equipamentos que vão ter duas frequências de sinal GPS. Sendo recomendado você utilizar equipamentos de dupla frequência quando esses pontos são distâncias de até 10 km ou mais entre a base e o outro GPS que é o itinerante, que é o rover, né? Apesar de alguns usuários às vezes trabalham até com distância superior a isso. Outra coisa importante é o tempo de rastreio, o tempo que você vai coletar esse dado. Esse tempo vai definir a quantidade necessária de dados para fazer uma solução da ambiguidade, que o que é essa questão da ambiguidade. É você ter mais de um ponto, né, estimado para aquele ponto. Então, quanto mais tempo você coleta, mais dá tempo você solucionar problemas de recepção, problemas de posição, e aí você vai ter uma boa média para tirar um ponto verdadeiro. Quais possíveis obstruções? Isso é uma outra coisa bem importante que você tem isso em mente. Às vezes, quando você está vendo no software ou está vendo aqui no Google Terra,
ou até no mapa cartográfico, muitas vezes não contempla obstrução que você vai encontrar no campo, uma área pantanosa, uma área de difícil acesso, então árvores, ou uma área mais montanhosa, uma escarpa, e aí que vai atrapalhar, né, você se deslocar ou então atrapalhar o próprio sinal dos GPS, né? Aquele ponto escolhido vai ter uma árvore que vai estar lá que não estava no mapa e essa árvore vai ser uma obstrução ao sinal. Os equipamentos também você tem que ter ideia se ele atende à especificação proposta. Dificilmente o equipamento simples de frequência, né, simples, ele vai conseguir determinar questões de ambiguidade, questões de mais de um ponto para um mesmo ponto verdadeiro, né, com uma distância superior a 30 km. Então a questão da ionosfera, a camada de íons, né, ela causa um atraso no sinal. Então é mais difícil você conseguir quando utiliza um equipamento esses mais caros que tem uma dupla frequência. Então ele vai pegar o sinal mais forte, que é aquele sinal que está vindo diretamente do satélite, em vez de pegar aquele sinal que, por exemplo, vai bater num prédio, vai bater numa árvore e vai chegar um sinal atrasado. Então você tem mais de um sinal para o mesmo ponto com distâncias diferentes. É muito importante também nessa questão do planejamento você ver a logística, que é o transporte até o local, né? Como os pontos medidos a campo, a gente pode se deparar com alguns obstáculos que é impossível de ser previsto. Um terreno de difícil acesso, às vezes para você chegar em determinado ponto você precisa da permissão do proprietário de uma fazenda. Se for numa área de reserva, você tem que pedir uma autorização, né, ao pessoal da reserva para chegar no local desejado. Assim, é importante a gente também ter uma ideia de saber qual é o tipo de acesso. Se é asfaltado até aquele ponto, o solo, se é um solo arenoso, o relevo, a vegetação, a previsão do tempo, se tem previsão de chuva para aquele dia, né? Então é você se cercar de todas essas informações antes de você se deslocar para coletar o ponto. Então, isso também vai ser importante para você fazer a escolha adequada do meio de transporte, né? Se vai ser um veículo leve, um carro pequeno, ou se você precisa de um carro tracionado, um carro 4x4, ou se é um local que vai ter um lago, uma área alagada, que você vai precisar de uma lancha, de um barco, ou então, se é um local de difícil acesso, você vai ter que arrumar cavalo, né, para se deslocar a cavalo por um meio de uma mata, para chegar num determinado ponto. Então, essa questão do transporte é bom você ir previamente no local, tentar coletar o máximo número de informação possível. Para além disso, a gente pode também fazer o uso de softwares para fazer o planejamento da qualidade de aquisição do sinal. O software de planejamento permite que a gente identifique o período melhor e pior tempo para a coleta dos dados GPS em qualquer local da Terra. A gente vai ter uma ideia do número de satélites visíveis que vão estar disponíveis, a questão da espacialização dos satélites, ou seja, sua geometria, que vai influir na diluição de precisão de posição. Uma das empresas, que é a Trimble, ela torna disponível um software de planejamento de GPS gratuito e bem fácil de usar. Essa informação ela é aplicável a todos os dispositivos GPS, não precisa ser um equipamento da Trimble, mas ele é um software genérico que vai dar a condição da constelação de satélites. E você pode acessar através dessa URL também. Então vejamos aqui, ele vai dar um mapa, aqui um mapa para você ver o céu, né? E ver como é que vai estar as condições de satélite aqui, por exemplo, tem uma árvore, um prédio. Então vai depender da linha do horizonte. Então lá vocês vão ver que vai ter uma opção de cortina, você fazer uma elevação quando você prevê que vai ter alguma obstrução,
Você vai ver também as diluições de precisão e quantos satélites vão estar disponíveis. Então, entrando no site da Trimble, você vai se deparar com essa página inicial. Aqui do lado esquerdo, você tem o sistema satélite, você tem o GPS, o americano, o GLONASS, que é o russo, o Galileu europeu e o Beidou, o chinês. Então, esses satélites são satélites que vão ter abrangência mundial, essas constelações. Aqui do lado central, ele vai lhe pedir algumas informações. Você dá uma informação prévia da latitude, da longitude, altitude, a elevação acima da linha do horizonte, no caso que se você prevê que vai ter alguma obstrução, né, acima da linha do horizonte, mais ou menos o dia que você planeja coletar. Geralmente esses satélites têm um almanaque até 90 dias para frente. Então você pode planejar com um mês de antecedência qual é a situação de satélite que você vai esperar naquele dia. O horário que você planeja começar a fazer a coleta dos dados, quanto tempo, né? Por exemplo, se você vai coletar até 24 horas, 12 horas, e zona de tempo que você vai estar em um determinado local. Então vejamos isso aqui preenchido para a condição do Crato. Então temos aqui para o Crato, né? O município do Crato. Eu coloquei o ponto mais ou menos onde fica o campus da UFCA no Crato, da Federal do Cariri. Então aqui ele coletou a latitude, a longitude, a partir que eu clico aqui, ou então eu posso também digitar isso aqui, tá, gente? Se eu já souber, eu posso digitar aqui. A altitude em torno de 440 metros, 20 graus de elevação em relação à linha do horizonte, né? Dia 2 de 9 de 2020, que é o dia que eu fiz essa gravação. Estou colocando aqui que vai começar a coletar dados, por exemplo, se eu vou me planejar para começar às 8 horas da manhã e até 12 horas de coleta. E aqui eu coloquei o horário de Brasília, 3 horas em relação a Greenwich. Aí você clica em aplicar, então você vai para a página seguinte, para a aba seguinte aqui, que são os satélites que estão disponíveis. Veja aqui que eu desmarquei os demais sistemas satélites, deixei só o GPS, para facilitar vocês visualizarem aqui. Então, quando eu venho aqui em GPS, né, nessas abas, vocês vão ver que tem GPS, GLONASS, Galileu e Beidou aqui também na parte superior. Ele vai dizer todos os satélites GPS, e ele tem aqui em verde os que estão saudáveis, ou seja, satélites que estão funcionando adequadamente. Em vermelho, aqui, por exemplo, o G23 está em vermelho, ele está não saudável, ou seja, ele está com algum problema. Veja que o G14, ele está saudável, está em verde, né? Healthy, em inglês aqui, a sigla. Mas ele tem um triângulozinho. Esse triângulo está dizendo que o almanaque dele, as informações desse satélite não estão atualizadas. Então eu desmarquei ele, porque se eu não tenho certeza como é que vai estar esse almanaque, eu acabei desmarcando ele do meu planejamento. Gráficos. Nessa aba de gráficos a gente vai conseguir ver realmente essa questão do planejamento. Então vamos aqui. Nós temos aqui esse primeiro gráfico, em que ele vai dar todos os satélites que estão visíveis naquele dia e horário, e a elevação que eles vão estar acima da linha do horizonte. Então, por exemplo, se eu caminhar com o mouse aqui, eu vou ver que o satélite que vai ficar mais alto na linha do horizonte é o satélite número 19 da constelação GPS. Ele vai subir até atingir 87,43 graus acima da linha do horizonte nesse dia, às 13 horas e 10 minutos. Eu posso também vir aqui, ó, e mudar essa símbolo aqui, esse botão, puxar até esse horário aqui, ó, e já fica marcado, né? Essa informação é uma outra maneira, em vez de eu passar o mouse.
Note que esse satélite ele vai começar a ficar visível a partir das 11 horas e vai ficar visível até as 15h40. Uma outra informação interessante é você saber os horários que tem mais satélites visíveis na sua linha do horizonte, naquele dia. Então, geralmente, esses horários que tem mais satélites são os horários que você tem mais chances de obter um bom dado, porque vocês sabem que vocês precisam mais de 3 satélites, no mínimo, para ter uma boa segurança no número coletado do GPS. E mais importante de todos é você ver as DOPs, as diluições da precisão. Quanto menor a diluição de precisão, por exemplo, nesses intervalos aqui, ó, elas são menores. Então, esse horário, às 9 horas da manhã, note que é um horário muito ruim de fazer coleta. A diluição de precisão, no caso de posição, está dando aqui um valor de 4,75. Por que de posição? Porque é uma das que vai lhe dar um pior resultado na coleta. Então, você tem que minimizar essa diluição de posição. Então, se eu andar aqui durante o dia, eu vou ver que às 13h40, essa PDOP está 1,88. Se você achar que o gráfico está muito cheio de informação, você pode clicar aqui e deixar só a diluição que lhe interessa mais. No caso aqui, diluição de precisão. Então, você vê os intervalos em que ela vai estar menor. Por exemplo, de 16h20 às 16h50. Nesse horário aqui, de 13h40 a 13h30. Certo? E assim você consegue se planejar melhor os melhores horários do dia para você coletar a sua dado de GPS. Esse outro gráfico é parecido com o primeiro, mas ele vai mostrar praticamente para cada horário quantos satélites vai estar visíveis. Por exemplo, temos aqui para as 13h10, a gente tem um satélite visível, que é o satélite 6, o 7, o 13, o 17, o 19 e o 28 e o 30. Acredito que são 7 satélites aqui que a gente tem disponível. E por fim, é a questão da ionosfera. Lembrando que a ionosfera é a camada da atmosfera muito rica em cargas elétricas e que elas vão prejudicar o sinal do satélite. Por incrível que pareça, nesse horário, é o horário pior, né, que tem um valor mais alto de índice de ionosfera. Os melhores horários aqui seriam de 18h20 em diante. Mas mesmo assim, pelo bom número de satélites e pela boa PDOP, um dos melhores horários nesse dia é às 13h40. Como que a gente pode ver a nossa linha do horizonte? Então, tem esse gráfico aqui. A gente aqui tem só os satélites GPS. Esse cut-off é a minha linha do horizonte. Se lembrem que eu cortei ela a 20 graus. Então, é uma elevação de 20 graus acima da linha do horizonte. Aqui, 0 graus seria o norte, 90 o leste, 270 o oeste e o 180 seria o sul. Então, veja que aqui às 13h10, 13h10, 13h20, 13h40, você tem satélites bem distribuídos em todo espaço visível do céu, né? Em todos os quadrantes você tem satélites. Por isso vai dar uma boa PDOP. Os satélites estão bem distribuídos no espaço celeste. Se você voltar aqui, algumas horas aqui, você pode também colocar aqui essa opção de ele avançar. Você veja que aqui, por exemplo, ele está indo mais rápido, né? Deixa ele ir de novo. Deixa eu ir mais lento aqui. Deixa eu parar aqui. Deixa eu voltar aqui um pouco. Acho que foi logo aqui no começo. Vejam só. A 8h20 da manhã, né? Nesse horário, você não tem nenhum satélite visível nessa quadrante noroeste, norte e oeste. Então, nesse quadrante noroeste, não tem nenhum satélite visível. Então, possivelmente, isso que está causando
de o PDOP ser um pouco ruim nesse horário. Vamos lembrar aqui, 9 horas, talvez associado com algum outro fator, está também dando um PDOP bem ruim. Talvez a qualidade desses satélites que estão aqui, né? E por fim, gente, temos aqui a visão de mundo, que é parecida com aquela, só que aqui não tem a sua linha do horizonte, né? Então aqui é como se fosse um mapa mundi mostrando a posição dos satélites em diversas horas, né? Então, com isso, a gente encerra esse mapa de planejamento, tá? Então, gente, mais uma vez, agradeço a atenção e nos vemos na próxima.